momento que eu tô postando esse vídeo, provavelmente vocês já estão carecas de ter visto Maniac e viram um monte de reviews por aí sem spoilers. Então eu pensei, não adianta nada fazer uma review sem spoilers, sendo que o povo já viu e, tipo, não vai acrescentar em nada. Eis que eu tive a ideia de fazer uma review não só com spoilers, mas ligando todos os pontinhos e os easter eggs da série. Então bora comigo destrinchar essa série que eu mal conheço, mas eu já considero pacas. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Primeiramente, é sempre bom fazer alguns apontamentos iniciais sobre a série. Escrita por Patrick Somerville e dirigida por Cary Fukunaga, Maniac poderia ser facilmente confundida com um dos imaginários de Charlie Kaufman, um roteirista renomado, ganhador de Oscar, que tem no currículo filmes como Quero Ser John Malkovich e o aclamadíssimo Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Exceto, é claro, por razões estilísticas, como o uso de todas as cores do espectro e o fato da galera não ter medo de nada, já que a imaginação e a recordação da Anne e do Owen se misturam para formar mundos fantásticos onde tudo é possível. Falando nos personagens, Anne é interpretada brilhantemente por Emma Stone, numa das suas atuações mais maduras e talvez a mais versátil delas. Ela tem uma química meio esquisita, mas inteiramente funcional com o Jonah Hill, que faz o Owen. Um personagem que tem a família desequilibrada e que reflete muito no seu estado mental, já que ele é esquizofrênico e tem muitas conversas com o irmão imaginário dele, que tem as características físicas do irmão, mas tem outro nome e é uma versão mais tolerável para ele. Os personagens, não só eles como a trama num todo, trazem à tona temas muito relevantes para nossa sociedade atual, como a depressão, o sofrimento, não enfrentamento do trauma e a solidão, já que existe um programa chamado Amigos, com U maiúsculo, onde as pessoas fingem ser quem não são para interagir com pessoas que não conhecem e forçar ali uma falsa amizade. E claro, o próprio experimento que tem a proposta de combater os traumas até eles não existirem mais. Isso a nível cerebral. No início da série, tudo é confuso. A gente parece estar diante de um futuro não tão futuro assim, mas somos trazidos para uma ambientação que retoma ali o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, onde os computadores e a tecnologia ainda caminhavam para o que a gente conhece hoje. Computadores com tela verde, disquete, internet devagar. E claro, o supercomputador que ocupa uma sala inteira no laboratório também reforçam essa época. Só que existem elementos que nos desorientam, como anúncios já que servem como moeda de troca, ou a viagem que alguém pode fazer para o espaço por alguns milhares de dólares. Apesar da série se chamar Maniac, e curiosamente esse ser o nome do primeiro computador que foi criado na história, em 1952, essa na verdade é uma versão feminina chamada de RTA, ou Grady, com uma programação de sentimentos confusos e que também enfrenta o próprio luto, já que ela tinha um relacionamento inadequado com o Dr. Muramoto, que morreu. É interessante salientar que essa inteligência é muito semelhante à ideia do HAL 9000, de 2001, Odisseia no Espaço. Mas aqui ela não é necessariamente ruim. Partes dela têm raiva e tem uma mistura ali de confusão e tristeza. E isso tudo numa atuação maravilhosa da Sally Field, que só por aquela cena em que a versão artificial dela fala com a versão humana, já mereceria um Emmy. Já que eu comecei citando algumas referências mais pontuais, mais nítidas, vou aproveitar para citar mais uma que me chamou a atenção, que é uma cena de dança, que lembra muito um filme do Godard, Bonaparte, e claro, alguma coisa de Matrix, daquela coisa de ir para uma realidade diferente da sua com eletrodos na sua cabeça. Artisticamente, a série já te ganha no primeiro episódio com um quarteto de cantores, irmãos do Owen. E não só por isso, mas com o uso das cores, já que eles utilizam toda e qualquer cor na sua forma mais forte. No caso do Owen, a gente vê que ele só se sente confortável com a irmã mais nova. E é claro que isso é problemático, porque a família é enorme. Ele tem incontáveis irmãos, mas a família em si exclui ele de tudo, inclusive do quadro pintado deles na parede. E quando vai incluir para contar alguma história, é sempre alguma história humilhante, ou que no mínimo faça ele ter más recordações. Alguns elementos pipocam pra gente entender mais adiante no decorrer da minissérie. Por exemplo, a fixação dele com pipoca, seja visualmente explodindo na frente dele, ou ele ouvir a palavra pipoca ao invés de próstata no telefone, e a própria história humilhante na mesa do jantar, do falcão com o hamster,
também são importantes pra gente manter em mente no decorrer da minissérie. E o sonho dele, pra deixar tudo isso pra trás, é fugir com alguém que importe pra ele. Todos esses detalhezinhos são importantes da gente lembrar e dar atenção, porque eles vão estar distribuídos em todas as narrativas. Da parte da Annie, a gente vê num primeiro momento ela resgatando um livro do lixo. Ela joga um daqueles cubos mágicos pra longe, que provavelmente era do Owen, já que ele foi demitido. E vemos também um segurança abordar ela, dizendo que não tem diferença da autoridade para um policial. Enquanto ela vasculha o lixo, que tá bem na frente da empresa, da família do Owen. Ela acaba levando aquele livro pra casa, que é o Don Quixote. E antes dessa cena, ela passa por uma placa daquelas que viram, e a gente consegue enxergar a mãe do doutor, que também, eventualmente, a gente só vai fazer o link lá na frente. Quando o Owen tá andando de metrô, ele senta do lado de um senhor que vai falando anúncios em voz alta direcionados pra ele. E tendo isso em mente, a gente consegue observar que esse cara vai ser um dos motoristas numa das narrativas do Owen. Mas vamos por partes, calma aí. O que a gente tem de informação concreta é que o Owen tá pra dar um depoimento a favor do irmão dele e ele não quer. Porque o irmão só vai se livrar da cadeia do que ele tá sendo acusado, que a gente ainda não sabe, se ele mentir na audiência. Inclusive, esse crime a gente só vai saber lá no final o que é. A ligação dos personagens se dá bem antes deles se conhecerem, dentro da cabeça meio doida do Owen, mas com ela também, sem que ela percebesse. Então talvez o padrão realmente existisse. Ele começa a ver ela em tudo quanto é lugar até que eles se encontram de fato no laboratório. Os dois vão participar de um estudo como cobaias de uma droga que promete curar os traumas dos seus pacientes. Isso deriva não só do fato da sociedade ali como um todo estar meio doente, mas muito mais de um desejo do criador do projeto, o Dr. Mantley, de não só tornar o trabalho da mãe obsoleto, que vive da psicologia pop, que nem ele chama, mas de curar os próprios traumas sem a ajuda dela, já que ela é detentora de alguns. Ele teve um relacionamento tóxico com ela foi uma mãe ausente, e ele também desenvolveu uma parafilia com simulações de mundos fantásticos. Inclusive, essa cena é muito bizarra, mas eu acho que é um bizarra do bem. Enfim, continuemos. No segundo episódio, a gente já tem um background a mais da Annie. O pai dela tá numa espécie de veículo, que na verdade é uma cápsula no quintal, e aí não se sabe que papagaiada é aquela lá. Mas o nome do troço é Avoid, que no inglês significa evitar. Aparentemente aquele negócio é feito pra se isolar mesmo. Ele cita o trecho: todas as coisas excelentes são tão difíceis quanto raras. Daí ela chuta que aquilo foi escrito por um poeta alemão chamado Rainer Rilke, e ele acaba por revelar que na verdade ele estava citando Baruch de Spinoza, um dos racionalistas do século XVII da filosofia moderna. Ou seja, o pai dela, ou aquilo que é pra ser o pai dela, é bem intelectual. Nisso ela diz que vai visitar a irmã em Salt Lake City, e até então a gente não sabe de nada, muito menos de que o trauma dela é um acidente de carro envolvendo a irmã. Em parte pelo motorista bêbado que estava dirigindo drogado há 30 horas seguidas, que também o nome dele é importante para as narrativas, e também em parte por estar implicando com ela no meio da estrada. Então é uma culpa que ela carrega conjuntamente com um cara drogado. As únicas coisas que a gente sabe até aquele momento é que ela tá procurando um cachorro que foi perdido há 7 anos e que aconteceu alguma coisa com a mãe, que ela não tá ali, que ela abandonou a família. Quando ela finalmente resolve viajar para Salt Lake e vai para a rodoviária, ela acaba desistindo por ver um mar gigante, que é o formato da droga que ela ingere para se desligar do mundo. A partir daí, ela desiste de viajar e vai atrás de mais droga, já que acabou e ela não é vendida nas farmácias. Isso nos leva a uma cena de um japonês jogando xadrez com um koala na praça. Daí tem todo aquele rolê dela chantagear a mulher para poder entrar no programa. E aí, com os participantes escolhidos, já aparecem eles no laboratório. E aí começa aquele vídeo toscão, bem antigo, que vai explicar o experimento. E é um vídeo mais ou menos como esse daqui. Eles vão tomar 3 pílulas ao longo desse teste. A pílula A é a agonia, que vai mapear o trauma de cada um. A pílula B é o behaviorismo, que vai mostrar os pontos cegos e os mecanismos de defesa que cada paciente utiliza para esconder o seu trauma. E a pílula C é de confrontação e aceitação. E, posteriormente, a cura do trauma. Uma dentre tantas coisas que eu observei na hora de fazer esse vídeo, que eu achei muito interessante trazer, é que o poema que o Dr. Muramoto está lendo para Grady, o computador, é na verdade de um brasileiro chamado Murilo Nunes de Azevedo, de um livro chamado O Paraíso é Aqui. Esse autor basicamente é conhecido pelos seus livros de filosofia, mas ele dedicou grande parte da sua obra à filosofia oriental. Pelo menos até a gravação desse vídeo, ele ainda está vivo com 97 anos. Quando o negócio começa a esquentar, a gente entende realmente o que aconteceu com a Ellie, irmã da Annie.
e ela é interpretada pela Julia Garner, que ficou conhecida recentemente pela série Ozark. Aliás, se quiser ver review de Ozark, tem aqui no canal, vou deixar nos cardzinhos. Nessas lembranças dela com a irmã na viagem, dá pra entender por que uma das narrativas é de elfos e fantasia. A Ellie tá vendo um filme de elfo que, gente, eu juro que eu tentei, mas eu não achei em lugar nenhum dessa internet. Então, se vocês souberem que filme é aquele, deixa aí nos comentários que eu quero saber. O que dá pra oferir é que isso ficou no subconsciente dela. Inclusive os nomes que a irmã deu pra elas duas, Anya e Elia. E aí uma das narrativas muito importantes pra Annie é nesse mundo de fantasia, que a irmã adorava, mas ela detestava. Também pudera, né? Não tinha como não ficar no subconsciente do tanto que ela foi babaca. Ela ultrapassou ali todos os limites de trouxa. E é aí que rola todo o remorso da lembrança, porque ela foi muito sacana com a irmã. No terceiro episódio, tu já tá o quê? No clima. E aí vai aparecer outro filme que eu não faço ideia do que é. Eu tentei, real. Inclusive, muito obrigado, Bruno, por ter me ajudado, meu amigo crítico de cinema. Os dois batendo cabeça e ninguém sabia que filme que era. Então, também, se vocês souberem que filme que é, agradeço se deixarem nos comentários. Os títulos dos episódios também conversam muito com o que o pessoal tá passando naquele momento. Having a Day seria referente ao blip que o Owen tem, a breve e limitada psicose, quando ele tá pirando de fato. Aí os participantes começam a conversar sobre o que vivenciaram na experiência. Nas lembranças do Owen, o irmão psicopata lá canta uma música extremamente creepy pra noiva, Every Breath You Take, do Sting. E aí a mulher fica meio, tá, legal, né, maneiro, fica meio que desconfortável. E aí nessa lembrança, ele tenta meio que se matar, jogando numa varanda que não tinha como se matar. E a gente sabe que aquela lembrança é real, porque ele vai revisitar em uma das narrativas. Enquanto ele tá falando sobre essa lembrança e o que ele vivenciou na experiência, que ele não vivenciou nada porque ele não tomou a pílula, o doutor começa a gritar com ele em japonês pra ele engolir a pílula e ter a experiência ali mesmo. Eu tentei traduzir o que ele disse do japonês e eu cheguei numa tradução meio tosca do tipo, faça algo, graças ao tradutor, mas eu imagino que seja alguma coisa tipo, engula a pílula, que nem ele falou depois em inglês. Se você fala japonês e quer contribuir com o rolê, por favor, comenta nos comentários. Sinta-se à vontade, por favor, porque como não tinha nenhuma lista, nem na gringa pra me basear, eu fiz tudo no pelo, sozinha. Então, assim, uma coisa que outra a gente não sabe o que é. Daí, quando o Dr. Muramoto tá falando com a Annie, ele cai duro na mesa. E ela fica muito com cara de paisagem, assim, de tipo, isso é um teste? Isso é um teste, né? Eu vou ficar aqui o dia inteiro se precisar. E a cara dela é demais nessa cena. Aí, no meio daquele rolê todo, o Owen começa a falar sobre o trauma dele com a Olivia, que é revelado ali naquele momento por causa da pílula que ele tomou. Ela, malandramente, começa a trocar as pastinhas de quem foi aprovado e quem não foi. E só aí que eles começam a se aproximar mais. Ele fala do trauma dele, ela fala do trauma dela e o nome do cara que atropelou as duas. No inglês ficou Greg Fun Nasland, que é de diversão. Mas pro português fez até mais sentido, porque eles traduziram como FDP. Nisso, finalmente, a Azumi descobre que o cara tá morto e vai até o andar 77, em que ela vai conversar em japonês com uma TV, que não se sabe quem é que tá por trás daquela TV. E tem um T muito bizarro, gigante na parede, não me pergunta por que aquilo também, porque ninguém explica. Daí sim que ela vai em busca do James, o outro doutor, e temos aquela excepcional cena bizarríssima da simulação. E ele depois colocando a peruca e com aquele negócio gigante na pelvis, que a gente já comentou nesse vídeo, mas não custa mostrar de novo. Porque não é sempre que a gente vê uma psicodelia dessa, né, minha gente? Uma sacerdotisa de Atlantis transando com um cara de topetinho meio Goku. Em cima da mesa dele tem alguns disquetes com alguns títulos. Dentre eles temos True Erection, Yellow Fever Beaver, Úteros Macetesso, que seria uma massagem no útero, Sim Number 3 e uma revista de assinatura mensal para pessoas com parafilia. Tem alguns outros disquetes também que são Ichabod Bang e Beasts of Urination. Mano, melhores títulos. Ainda mais porque o diretor fez Beasts of No Nation e True Detective. Claramente ele se inspirou nas próprias obras para criar esses elementos na cena. Além, é lógico, do negócio que ele utiliza na pelvis se chama Sucktube, ou como foi traduzido, chupa-tube. Nisso, volta pro laboratório e o Owen tá mexendo no cubo mágico e a outra participante tá lendo um livro que é uma autobiografia de um cavalo negro chamado Black Beauty. A princípio isso não tem nenhuma ligação com nada
Até porque eles não aprofundam muito nenhum dos personagens. A gente só sabe de alguns traumas de um que outro. O James volta pro laboratório pra conversar com a Grady, e aí ela meio que despiroca porque a Azumi colocou um pouquinho de empatia na programação dela. E é aí que ela acaba chorando e fundindo o cubinho 1 com o cubinho 9. E é isso que torna as experiências do Owen e da Annie um conjunto. Opa, dei um mega sustinho em vocês, tô meio sem maquiagem aqui no final desse vídeo. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu resolvi separar ele em 3 etapas, ou seja, 3 pílulas diferentes. Essa foi a pílula A e no próximo vídeo vai ser a pílula B. Fechando o ciclo de vídeos na pílula C, então serão 3 vídeos de Maniac. Como eu não fiz review de fato, eu queria muito saber o que vocês acharam da série e o que vocês acharam do vídeo também. Comenta aí embaixo nos comentários também se vocês gostaram dessa notícia que vai ter 3 vídeos de Maniac. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Até o próximo vídeo e tchau!